Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu quero falar aqui especificamente sobre análise crítica da direção. Em atendimento a alguns questionamentos e perguntas que eu recebi a respeito da análise crítica da direção. Primeiro ponto é que nós precisamos entender que a alta direção ela deve estar comprometida e fazer parte do sistema de gestão da qualidade. Ela deve entender como que funciona, porque ações estratégicas dentro do sistema de gestão da qualidade precisam ser tomadas. Isso precisa ser levado em consideração no plano estratégico da organização. Se ela não tem esse conhecimento, muitas vezes ela não pode também cobrar algo da sua equipe. Por isso é necessário e a importância da alta direção estar comprometida e acompanhar de perto o sistema de gestão da qualidade. A ISO 9000 ela define assim: a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e o alinhamento direcionamento estratégico da organização. Então, aqui nós vemos a importância da alta direção, ela está envolvida e comprometida com a análise crítica e com o sistema de gestão da qualidade. A IATF, ela define assim: a análise crítica da direção deve ser conduzida pelo menos anualmente. A frequência das análises críticas da direção deve ser aumentada com base no risco em relação à conformidade com os requisitos de clientes, resultante de mudanças internas, externas, impactos no sistema de gestão da qualidade e questões relacionadas ao desempenho. Então, a IATF ela já estabelece que pelo menos anualmente e que esse intervalo deve ser diminuído com relação àquilo que vai acontecendo durante as minhas atividades. Então eu preciso realmente estar acompanhando de perto para que eu possa falar agora é hora de fazer uma análise crítica disso aí. Vamos parar e vamos analisar criticamente o que está acontecendo com base nessas informações de desempenho. Então, quais são as entradas para análise crítica para um relatório de análise crítica da direção? O que deve conter num relatório de análise crítica da direção? A gente vê muitas empresas, gestores, que pegam e vai acumulando as informações com relação ao sistema de gestão e depois eles fazem um pacote e levam isso para a direção. Isso não funciona, não é eficaz, não serve para nada. Outros gestores, eles pegam e fazem uma folha, né? Uma tabela com alguns pontos que chamam de análise crítica. Também isso não serve para nada, não é uma análise crítica de um sistema de gestão da qualidade conforme os requisitos estabelecidos pela norma ISO 9000 e a norma IATF. Então, as entradas, eu vou passar aqui ponto a ponto daquilo que é entrada e saída que deve estar contido num relatório de análise crítica da direção. A análise crítica da direção deve ser planejada e realizada levando em consideração. Primeiro ponto, a situação das ações provenientes de análise críticas anteriores. Então, eu preciso descrever, né, como primeiro ponto, como foi a minha análise crítica anterior. Quais foram os meus pontos de ações importantes que eu tomei lá? Ações corretivas, o que eu analisei lá? Tem algumas ações que precisam ser fechadas, foram todas fechadas? Tem algumas ações pendentes? Eu preciso trazer isso para saber. Se não tiver nada pendente,
eu vou falar, a análise crítica anterior está ok em todos os pontos fechados, sem nenhuma alteração. Mas se não foram todos fechados, eu preciso mencionar isso aqui e o porquê que eu não fechei. Isso é importante. Segundo ponto, mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes ao sistema de gestão da qualidade. Quais foram as mudanças que eu obtive no meu processo, no meu sistema de gestão da qualidade? Procedimento, processo, máquina, equipamento, estratégia. O que eu mudei no meu sistema de gestão da qualidade? Eu preciso mencionar isso aqui. Informações sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade. Como que eu estou monitorando a tendência do meu sistema de gestão da qualidade? Então aqui ele descreve alguns subitens. Satisfação do cliente. Como é que eu estou avaliando a satisfação dos meus clientes? Meus clientes estão satisfeitos, não estão satisfeitos? Se eles não estão satisfeitos, quais foram as ações que eu tomei? E o porquê que eles não estão satisfeitos? Onde eu estou falhando? Então eu preciso escrever isso aqui. A extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados. Então, por que meus objetivos estabelecidos não foram alcançados? Então eu preciso identificar, saber aonde que foi o gargalo, o porquê que não foi, o porquê que realmente eu posso alterar a minha meta. Enfim, eu preciso analisar. Desempenho do processo em conformidade com produtos e serviços. Como que está o meu desempenho no meu processo? Como é que eu estou monitorando tudo isso? Qual foi as minhas principais ações? O que eu melhorei em determinado processo? Como eu melhorei a minha produtividade? Como que eu estou reorganizando para que eu possa reduzir um custo, para que eu possa melhorar uma operação? Então eu preciso medir isso, eu preciso registrar. Não conformidades e ações corretivas. Quantas não conformidades eu recebi dos meus clientes? Quantas não conformidades internas? Quantas não conformidades eu abri para os meus fornecedores? Quantas foram fechadas? Quantas estão abertas? O porquê que não foram fechadas? Por que estão, sabe? Tudo isso eu preciso fazer, realinhar isso dentro da minha análise crítica. Resultado de monitoramento e medição. Como que eu estou medindo os meus processos? Como que a minha produção está com a produtividade? Qual máquina eu tenho com maior produtividade? Por que essa está dando X produtividade e essa não? Por que eu tenho que gastar X hora para fazer determinada operação? Isso está incluso dentro do meu sistema? Eu preciso realmente entrar no processo e avaliar. Resultado de auditoria interna. As minhas ações, as minhas não conformidades evidenciadas durante o processo de auditoria interna, elas foram fechadas. As pessoas estão cientes de que ali tinha um problema. Isso foi documentado, isso foi levado para a alta direção, isso foi levado para o gestor do processo. A forma como eu tomo as ações está documentada, está clara, para que essas ações tomadas sejam eficazes, não venham a ser reincidentes. Desempenho de provedores externos. Como que eu estou monitorando meus fornecedores? Tempo, entrega, custo. Como é que eu estou monitorando tudo isso? A suficiência de recursos. Eu tenho um plano de negócio montado. Muitas empresas não têm um plano realmente bem estruturado. Mas aqui pode ser
uma planilha identificando os processos e a necessidade de cada processo, o quanto que você está direcionando para cada processo. Isso é importante para que possamos enxergar melhoria dentro do processo. O quanto eu estou investindo nos meus processos. A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Eu estabeleci um processo onde eu vou estar documentado que riscos e oportunidades eu analiso. Como é que eu estou eficazmente com isso? Onde que eu estou analisando? Como que está as ações tomadas com relação aos riscos e oportunidades? Onde que eu estou registrando isso? Eu tive alguma evidência? Eu estou acompanhando de perto? Como que eu estou fazendo tudo isso? E a melhoria contínua, oportunidades de melhoria contínua. Como que eu estou monitorando tudo isso? Aonde que eu registro? Eu registro ou não registro? As melhorias normalmente elas acontecem dentro dos processos todos os dias. Porém, muitas vezes elas não são registradas, não são evidenciadas. Realizamos a melhoria e fazemos contínuo processo, não registramos. Com isso, nós não podemos quantificar o quanto nós estamos melhorando o sistema de gestão da qualidade. A IATF, ela continua com alguns suplementos ainda para as entradas do sistema de gestão da qualidade. E ela coloca como custo da má qualidade, medição e eficácia e eficiência do processo, conformidade do produto, avaliação da viabilidade de manufatura feita pelas mudanças operacionais, satisfação do cliente, análise crítica de desempenho com relação aos objetivos de manutenção, desempenho de garantia, análise crítica dos indicadores de cliente, identificação de falhas de campos potenciais identificadas através de análise de risco, tal como o FEMEA, falhas de campo reais e seus impactos sobre a segurança ou ambiente. Então, tudo isso faz parte da análise crítica e é cobrado. Qualquer um desses itens são requisitos que fazem parte da análise crítica. Se faltar um desse, você vai ter não conformidade perante um órgão certificador que for avaliar a sua análise crítica. E as saídas? Quais são as saídas? As saídas da análise crítica pela alta direção devem incluir decisões e ações relacionadas com oportunidades de melhoria, que aqui está já como plano de ação. Tudo aquilo que nós analisamos lá atrás como entrada, aqui é saída, já como plano de ação. Quais são as ações que eu preciso tomar perante a análise que eu fiz? Então, a oportunidade de melhoria, ela entra aqui, como algo que eu consigo enxergar aquilo que realmente eu preciso melhorar. Eu descrevo as minhas ações passo a passo, em todos os requisitos, e aqui eu coloco o meu plano de ação como melhoria. Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade. Quais foram as mudanças identificadas? Por que eu preciso mudar? Quem vai ser o responsável? Como que isso vai se desdobrar? Eu vou correr risco, eu avaliei criticamente se eu vou correr algum risco com relação ao meu produto, meu processo, que eu vou ter algum impacto com relação ao meu cliente. Não, preciso analisar e aqui tomar ação eficaz. Necessidade de recurso. Então, eu preciso direcionar os recursos necessários para que essas ações sejam tomadas. Com relação àquilo que abrange
a custo, investimento, eu preciso estar direcionando essa necessidade para essa aplicação. Por isso, a importância da alta direção estar alinhada com relação à necessidade e a gestão do sistema de gestão da qualidade. Mais um ponto importante aqui, que muitos são cobrados, né? E não está diretamente nesses requisitos de entradas e saídas, é o plano de contingência. O plano de contingência ele deve ser analisado criticamente pela direção, pela uma equipe, incluindo a alta direção. E aqui na análise crítica da direção, normalmente é o momento em que nós colocamos como anexo esse plano de contingência para que sejam reavaliadas as ações ali contidas estrategicamente para que o seu processo seja controlado de perto. Qualquer atividade que acontecer, que está prevista ali no plano de contingência, isso seja reavaliado. Ser reavaliado significa ele estar funcionando. Eu preciso ter evidência de que eu chequei que ali está funcionando. Isso faz parte da análise crítica da direção. Podemos incluir como um item do relatório de análise crítica. Então, a organização ela deve reter essa informação documentada com o objetivo da análise crítica para que possam manter esses registros da análise crítica da direção. Isso aí deve ser arquivado e guardado conforme determinado no seu controle de informação documentada, no antigo controle de documento. A alta direção deve documentar e implementar um plano de ação quando as metas de desempenho dos clientes não forem atendidas. Então, faz parte da análise crítica da direção, né? Documentar um plano de ação para que essas metas possam ser analisadas criticamente e ações são tomadas. Quero aqui agradecer a sua atenção, a sua participação, pedir a tua colaboração com relação a que vocês possam se inscrever no meu canal, deixar seu like, ativar o sininho para que você possa ser notificado das nossas atividades e deixar onde você possa também deixar seu comentário, sua pergunta, seu questionamento e que será um grande prazer estar aqui para responder e poder contribuir com aquilo que for importante. Para mim é uma grande honra e eu espero poder ter ajudado você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.